Eu vou procurar fazer um resumo. Nós passamos um dia inteiro discutindo, com espaço de mais de 1 hora em cada um desses tópicos. E, claro, é uma tarefa bastante árdua que o Tupinambá me deu de fazer esse resumo em 15 minutos. Aí são meus conflitos de interesse. O que eu vou falar é sobre o que é intercambiabilidade. Eu vou dar um conceito um pouco diferente desse que foi colocado aqui pela Anvisa. Por que a intercambiabilidade não deve ser decidida somente pelo médico e o paciente? Segundo, vou falar um pouco de trocas médicas e não médicas, um cenário geral de intercambiabilidade, os dados de trocas que a gente tem hoje sobre produtos de referência biosimilares e falar um pouco sobre extrapolação de indicações, é uma indicação. Primeiro, o primeiro conceito, e se vocês acreditarem nisso, a gente pode seguir adiante, que a intercambiabilidade de um biosimilar é uma propriedade conferida a uma molécula. Não é uma propriedade que o regulador diz, é aquela propriedade que aquela molécula tem que precisa ser analisada do ponto de vista tanto estrutural quanto do ponto de vista clínico, certo? Em sendo uma propriedade da molécula, essa propriedade ela permite que ela seja trocada pelo produto de referência ou vice-versa, sem gerar qualquer diferença que seja clinicamente significante em termos de eficácia e segurança. Esse clinicamente significante fica a ser decidido para cada molécula. Então, nós não podemos generalizar a intercambiabilidade, porque nós temos que analisar caso a caso, cada uma das moléculas. E a grande questão para isso que nós vamos discutir é quem é que deve fazer essa decisão, porque sendo uma propriedade da molécula, quem deverá decidir? Aqui existem algumas definições adicionais. Troca é uma decisão de trocar um medicamento por outro que tenha o mesmo ou melhor efeito terapêutico. Fazemos isso todo dia. Um paciente falha um biológico e trocamos por um outro biológico. Seja de mesmo mecanismo de ação, seja de um mecanismo de ação diferente. Essa é a troca médica, é a troca usual. Intercambiabilidade é um termo de designação regulatória. Não existe essa designação regulatória, ela é conferida a partir da propriedade da molécula. Por exemplo, um biosimilar, que é o que nós estamos tratando aqui, um produto é intercambiável, além dele preencher os critérios de biosimilaridade, ele também tem que produzir os mesmos efeitos terapêuticos. Então, essa é uma propriedade adicional à biosimilaridade. No sentido de que pode acontecer de ter um biosimilar que não seja intercambiável. Isso pode ser avaliado, claro, e para isso os ensaios clínicos, os pós-registros, os estudos de troca, etc., que estão sendo conduzidos hoje no mundo dessas moléculas, têm conferido, então, uma acreditação para essa propriedade da molécula. E a substituição automática é um estado legal. Aqui a gente não discute, porque nem ciência é substituição automática. Substituição automática é a prática de dispensar um medicamento ao invés de um outro equivalente, intercambiável. Esse ato é usualmente realizado pelo farmacêutico, sem necessidade da consulta ao prescritor. Então ele troca na farmácia. Substituição automática é o que nós vemos acontecer todos os dias no Brasil, no Ministério da Saúde e muitas operadoras de saúde. Então, tendo colocado esses 3 conceitos, um conceito adicional, que é o que é colocado pela Anvisa, é que é uma prática médica. Isso vai um pouco, não ao encontro, mas de encontro a essa questão da característica da molécula, de dispensar. Aqui já foi falado, a Brenda colocou muito bem. O que nós estamos vendo aqui, para um biosimilar, a intercambiabilidade é mais do que só a sua aprovação regulatória. Além de aprovar regulatoriamente, os fabricantes de biosimilares têm que convencer os pagadores de que a sua molécula é segura e eficaz, tem que convencer a população de prescritores que essa molécula é intercambiável ou tão segura e eficaz quanto o produto de referência. Então tem uma série de outros desdobramentos, além do marco regulatório sobre biosimilares, que continuam ocorrendo no mundo, que se deve, claro, a essa questão industrial, relacionada a essas moléculas. Então o nosso grande problema é quem decide a intercambiabilidade? O médico e o paciente, o pagador ou a agência reguladora? Quem deve decidir a intercambiabilidade? Eu acho que esse é o ponto da discussão que nós vamos ter hoje aqui. Isso já foi apresentado muito bem pela Brenda, mas o FDA está caminhando diferente. Então, nem todas as agências estão deixando isso para uma decisão, claro, com a anuência do médico, mas é uma decisão que, vocês viram o draft que o FDA tem, não tem uma guia regulatória finalizada, um draft de janeiro, está em consulta pública e deve ser publicado, acredito, esse ano. Muitas discussões em relação a quantos switches deve ter a molécula, etc. Mas o fato é que a FDA tem se posicionado, garantindo que a intercambiabilidade é uma propriedade diferente da biosimilaridade. Primeiro, um produto tem que ser avaliado como biosimilar e depois em relação à sua intercambiabilidade. A Europa definitivamente não nos ajudou na intercambiabilidade. Por quê? Porque ela deixou para os países membros da União Europeia decidirem isso. Então, cada país, de acordo com a sua política
de substituição automática ou a política relacionada ao sistema de aquisição desses produtos, definiu se o produto é intercambiável então, ou não. Então, se olha no leste europeu, a intercambiabilidade é uma prática muito comum. Em outros países, por exemplo, e também na Escandinávia, a gente tem assistido aqui Dinamarca, Noruega, mas em outros países a intercambiabilidade já é uma prática que depende mais da anuência do médico, etc., especialmente quando as compras, em alguns países cujas compras não são centralizadas, são feitas por grandes hospitais na Europa, como é o caso da França, Alemanha e na Espanha também. Então, assim, aqui são alguns exemplos. Na Finlândia é permitido com a supervisão de um profissional, em Portugal permitido com a supervisão de um profissional, na Holanda também e Itália. A Health Canada se manifestou não aprovando a substituição automática, que é um conceito... Quer dizer, uma molécula, para substituir automaticamente, se ela for intercambiável, é um mal menor. Certo? O problema é substituir automaticamente uma molécula que não é intercambiável. Isso aconteceu e acontece no Brasil. Eu vejo o caso, por exemplo, de algumas moléculas no Ministério da Saúde. E moléculas pequenas, né? O caso da leflunomida, por exemplo. O Japão, a intercambiabilidade e substituição são desencorajadas, já que não existem evidências, até esse momento, segundo os japoneses, que justificam essas práticas. Tá? E a Anvisa se posicionou assim numa nota de esclarecimento, diz que é uma prática mais diretamente relacionada à prática do que a um status regulatório, e, claro, fala que as múltiplas trocas não são adequadas, e, na verdade, ela coloca que essas informações têm que ser incluídas na bula, tá? Para que os médicos e o Ministério da Saúde, aí nós estamos falando de pagador, já estamos tirando da mão do prescritor, estamos colocando para o pagador, que eles possam decidir sobre a intercambiabilidade. E essa é a nota de esclarecimento, foi 2 semanas. Mas, enfim, a discussão não evoluiu muito, né? Desde 8 anos. Eu tive a honra de escrever esse artigo, foi o primeiro artigo sobre biosimilares em reumatologia. Antes dos europeus, aqui no Brasil nós escrevemos um artigo e foi publicado na nossa revista. Para mim é uma honra isso, que foi citado, inclusive, pelo Thomas Dorner, antes de Vibex-Strand, etc. E, nessa época, a gente já falava sobre essas questões que estavam aqui. Quer dizer, nós não evoluímos muito, eu acho que agora estamos tomando uma consciência muito mais importante, porque os produtos estão entrando, estão chegando, estão na nossa base prescritória, né, de prescrição. Mas por que não deixar para os médicos isso? Porque, vejam bem, olha esses dados do GAPCA. 35% dos médicos da América Latina nunca ouviram falar e não podem definir o que é um biosimilar. Como é que você pode deixar para o prescritor decidir se uma molécula é intercambiável ou não, se ele tem dúvidas básicas sobre exercício de biosimilaridade? Segundo, 50%, metade, tem um entendimento muito básico, mas não pode definir claramente as considerações regulatórias. E só 12% dos médicos são muito familiares e têm um completo entendimento. Isso é um questionário autorrespondido de médicos de América Latina. E esse também é um outro dado da GAFPA, mostrando que 50% só sabem definir diferentes classes de biológicos, ou seja, definir o que é um produto de referência, o que é um biosimilar e o que é um produto não comparável, ou um intento de cópia, ou um Me Too, etc., seja qual for a definição que está colocada aí. 50%. Então, como deixar para o prescritor decidir o que é uma molécula intercambiável? Nós precisamos de muito mais trabalho de educação médica continuada nesse aspecto. E isso demora anos, não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, certo? Às vezes, até uma geração, vai levar uma geração de prescritores. E nós temos o que é pior, nós temos alguns dados de intercambiabilidade dos produtos biosimilares com respeito ao produto de referência. É assim que está acontecendo, por exemplo, com vários ensaios clínicos pivotais que já incluem o switch dentro do ensaio. Mas nós não temos dados de intercambiabilidade de biosimilares entre eles. E nós vamos ter, de acordo com a PDP, no Brasil, mais do que 3 produtos biosimilares para cada molécula. Então, nós estamos diante realmente de um problema muito sério, que é a intercambiabilidade entre biosimilares, que extrapola o âmbito da intercambiabilidade entre o produto de referência e o seu biosimilar. Algumas sociedades têm se posicionado em relação à troca, mas não em relação à intercambiabilidade de um produto de referência biosimilar. Então, veja as guias europeias, a CR, mas ninguém fala claramente quando trocar e se essas sociedades aceitam essa troca não médica, em muitos casos, que é garantido pela intercambiabilidade entre os produtos biológicos. A própria agora, a EULAR, em 2016, inclui os biosimilares como biológicos biosimilares,
e coloca, mas claramente não define o que é ou não ser intercambiável. O que eu estou sabendo é que há um movimento entre líderes do EULAR hoje para ter um paper em conjunto definindo intercambiabilidade. Tá? E recomendações nesse aspecto. Algumas sociedades têm se manifestado. A sociedade brasileira tem um posicionamento, sim. Esse posicionamento foi feito há 2 anos. É um posicionamento geral. Acho que cabe posicionamentos específicos da sociedade. Mas se vocês lerem ali dentro o que está escrito, ele está de acordo com aquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde e várias outras recomendações de entidades. E é uma recomendação que foi feita em conjunto com outras sociedades. Com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, o GEDIB, o Grupo de Doenças Intestinais, dos quais o Fábio está representando aqui, e a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia. Como que os fabricantes têm se preparado para isso? Vários desenhos de estudos já em fase 3, né? Exatamente esse tipo de desenho que nós estamos vendo aqui, 4 braços, dos quais 2 braços centrais se faz crossover de moléculas. Tem que definir quantos switches, isso vai variar de molécula para molécula, então vai depender da farmacocinética de cada um dos produtos. Um exemplo disso é o GP2015, que tem um estudo assim, que é o Erelzi, da Sandoz, que é um etanercept biosimilar, que tem estudos em psoríase e também em artrite reumatoide, nos quais se faz o switch. As primeiras moléculas monoclonais, como é o caso do Remsima, infliximab, os estudos iniciais, os estudos pivotais são esse aqui. 2 braços e migra para o braço do biosimilar. E aí, os estudos de extensão fazendo a comparação ao longo do tempo, se segurança e eficácia se mantêm. Então, existem vários desenhos que estão sendo discutidos, e nenhum desses desenhos é perfeito até o momento. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que na comunidade europeia já existem 11 anos de experiência com biosimilares. E a agência europeia, EMA, já se posicionou em relação à eficácia e segurança desses produtos. Nenhum grande problema de segurança com os biosimilares desde 2006 até aqui. Nenhum citado na literatura. Vejam, por exemplo, o exemplo de Remsima. Tem mais de 90 artigos na literatura. Desses 90 artigos, 2 mostram alguma pequena diferença. O resto mostra que, em termos de segurança e eficácia, esses produtos são muito similares. Então, a experiência é muito positiva. Porém, tem uma diferença fundamental aqui. Um sistema de farmacovigilância robusto, que possa fazer o follow-up e o segmento desses produtos na Europa, o que não é verdadeiro na América Latina. Aqui é o exemplo de troca automática que aconteceu na Dinamarca, que foi muito responsável o governo dinamarquês. O que ele fez? Começou um programa de educação continuada para médicos, pacientes, pagadores, melhorou o seu sistema de farmacovigilância e aí então fez a troca o switch, a troca automática, o switch não médico. Ela simplesmente não fez a troca e depois foi ver o que acontecia e quais as grandes controvérsias entre pacientes e médicos. Porque isso cria celeumas, cria divergências, e aí até você reeducar essas pessoas no aspecto, então ela começou um grande problema. A troca foi acoplada a um sistema de educação continuada. Aqui vamos falar hoje do NorthSwitch, é um estudo de troca, não é um estudo... A troca, por exemplo, na Europa, ela é entendida como intercambiabilidade, diferente dos americanos, que acham que tem que fazer o back and forth, tem que ir e voltar para o produto e isso não alterar. Então, tem uma diferença de entendimento quando a gente fala de intercambiabilidade, entre o que pensa o europeu sobre a intercambiabilidade, o João pode falar um pouco melhor sobre isso, vai dar a palestra na sequência, e, claro, o que entendem os americanos. Aí é um estudo comparando, eles mostraram nenhuma diferença. Quando analisa, hoje vai ser comentado, então esse estudo vai ser avaliado, ele tem sido utilizado. Nós mesmos fizemos uma avaliação de 53 estudos de troca, na dermatologia e reumatologia, foi publicada há uma semana, e nesses 56 estudos, 29 estudos de infliximab, uns 3 de adalimumab, nenhuma grande alteração em relação à eficácia e segurança. Alguns são estudos pivotais, outros são estudos pós-marketing. Então, e, claro, outros autores também têm feito isso. Por exemplo, aqui publicado esse ano também, uma revisão sistemática na literatura, com 153 papers, do qual entraram 18, e mostrando em alguns, inclusive não empíricos, um pouco diferente, porque o que nós fizemos foi avaliar ensaio clínico, estudos clínicos. E eles colocam que, na verdade, os riscos são... o que nós estamos discutindo de risco é desproporcional àquilo que está sendo encontrado na literatura em relação à diferença desses produtos.
E, por último, o conceito de extrapolação de indicações, que é um conceito regulatório também, que confere a um produto biosimilar a extrapolar indicações para as quais o produto de referência teve que desenvolver estudos pivotais. Como vocês sabem, cada molécula inovadora, ela tem que ter um estudo pivotal de fase 3 para cada uma das enfermidades para as quais ela é indicada. É o caso dos anti-TNF, é muito claro isso, e podemos colocar várias outras aqui, artrite idiopática juvenil, uveíte, recentemente o adalimumab foi aprovado para uveites não infecciosas, uveíte posterior intermediária. Então, cada aprovação dessa requer um estudo pivotal para ser aprovado. E um biosimilar com um único estudo, ou dois, fase 1 e fase 3, fase 2, como foi colocado aqui, não há necessidade, não precisa estabelecer a dose, ele pode, a comparação direta, desde que o mecanismo de ação seja o mesmo, os dados de farmacocinética e farmacodinâmica, especialmente em relação ao modo de ação, sejam os mesmos, é possível extrapolar indicações para outras enfermidades para as quais o produto de referência já foi aprovado. Essa é uma vantagem regulatória e que permite diminuir também o custo com essas moléculas. Porque se eles tiverem que fazer um estudo pivotal em cada uma das enfermidades, nós não vamos ter nível de desconto nenhum. Não há necessidade de ter biosimilar no mercado. Essa é uma vantagem regulatória. Eu acho que é isso para a gente começar a discutir. Eu só queria lembrar o seguinte, que nos mercados nos quais a substituição automática está autorizada, por exemplo, na Europa, a intercambiabilidade raramente é regulada. Então, a tendência das agências é não regular a intercambiabilidade quando a prática naquele país é substituição automática. Nos mercados onde a substituição automática é possível, mas é incomum, veja os americanos, farmacêutico não pode trocar receita de médico nos Estados Unidos, não. A substituição automática não é comum nos Estados Unidos. Então, a intercambiabilidade tende a ser altamente regulada. É isso.